Aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ayrton com mais uma videoaula. E essa videoaula será sobre citoplasma. Bom, nessa videoaula nós iremos trabalhar inicialmente, fazer uma introdução sobre o conteúdo de citoplasma. Vamos falar um pouquinho sobre o que é citosol, o que são organelas e como essas organelas elas trabalham juntas no interior da célula, né? Então, inicialmente, o que é citoplasma? O citoplasma é a região que está presente entre a membrana plasmática e o núcleo. Se vocês observarem bem, deixa eu voltar aqui. Se vocês observarem bem, tá certo? Um desenho de uma célula padrão, aqui sendo a membrana e o núcleo. Essa região que está aqui entre o núcleo e a membrana plasmática, ela é preenchida por uma substância gelatinosa que recebe o nome exatamente de citoplasma. Essa consistência gelatinosa se deve exatamente às partes que o citoplasma possui. A primeira parte é o hialoplasma, que é a parte líquida. Inclusive, essa parte líquida possui um gradiente de densidade, tá certo? Que nós vamos ver mais um pouquinho lá na frente, que permite a ele a realização das suas duas funções, que é a formação de pseudópodos e a ciclose. O segundo componente são as organelas, são pequenos órgãos, são, digamos assim, a parte sólida do citoplasma, né? Que, digamos, disperso nesse citoplasma, nesse hialoplasma, dá a consistência gelatinosa do citoplasma, né? Nesse caso, as organelas são partes especializadas da célula e cada organela vai ter sua própria função, funcionando como verdadeiros pequenos órgãos da célula. Por fim, nós vamos ver as inclusões citoplasmáticas, que são substâncias ou moléculas não solúveis flutuantes dentro do citoplasma, tá? Algumas inclusões são formadas por gorduras e açúcares. Bom, então o que é o citosol? Então aqui vocês estão vendo o desenho de uma ameba. Aqui nós vamos ver a membrana plasmática. Logo abaixo da membrana plasmática nós vamos ver, digamos assim, a primeira porção do citoplasma, do citosol, que é um citosol mais denso, uma parte líquida mais densa, chamada de ectoplasma ou plasmagel. A parte interna desse hialoplasma é chamada de endoplasma ou plasma-sol. Inclusive, esse termo gel quer dizer mais denso e esse termo sol quer dizer menos denso. Resultado, nós temos aqui um gradiente de densidade, onde a parte mais externa do hialoplasma é mais denso e a parte mais interna do hialoplasma ele é menos denso. A parte mais interna é chamada de endoplasma ou plasma-sol e a parte mais externa é chamada de ectoplasma ou plasmagel. Muito bem, esse gradiente de densidade permite que ocorra a formação de uma correnteza citoplasmática, ou seja, permite que essa parte líquida esteja sempre em movimento. Esse movimento permite que ocorra um movimento chamado ciclose, ou essa correnteza é chamada ciclose. E essa ciclose ajuda também na formação de uma projeção do citoplasma, que é chamada de pseudópodo, ou seja, essa ciclose empurra a membrana plasmática para frente, ajudando na formação desses pequenos ou desses falsos pés. Daí, tá certo? A principal função do citoplasma ou do citosol, do hialoplasma, é exatamente formar essa ciclose. Essa correnteza, ela é importante porque ela arrasta substâncias, ela permite uma maior interação entre as organelas, ou seja, faz com que o interior do citoplasma não seja algo estático, e sim algo bastante dinâmico. E, lógico, a formação dos pseudópodos para algumas células é extremamente importante, porque é através dos pseudópodos que essas células se locomovem ou que capturam alimentos. Aqui nós temos, por exemplo, uma célula vegetal, tá certo? E alguns componentes dessa célula, e é nítido e claro, tá certo, que esse movimento da ciclose, ela não é que algo interessante que alguns alunos dizem assim, professor,
A ciclose só acontece na célula vegetal? Não. A ciclose não acontece só na célula vegetal. A ciclose, ela acontece mais visivelmente, tá certo? Na célula vegetal. Ou seja, a célula animal também tem ciclose. Porém, no laboratório, numa aula demonstrativa, tá certo? Com um microscópio simples, é fácil verificar essa ciclose. Por quê? Porque os cloroplásticos são organelas presentes na célula vegetal que possui coloração esverdeada. É nítido, é fácil a gente ver, a gente percebe esses cloroplásticos sendo arrastados por uma correnteza. Então é por isso que nós dizemos que ele é mais visível na célula vegetal, tá ok? Mas a ciclose ela acontece em todas as células. Um outro componente interessante do hialoplasma é o citoesqueleto. Essa figura, ela para mim, ela é bem emblemática porque ela demonstra bem, ela, digamos assim, através dela a gente consegue perceber bem o que seria esse citoesqueleto, que na realidade seria o esqueleto da célula, que no caso não é formado por ossos, mas é formado por filamentos proteicos. Então são filamentos de proteínas que formam esse citoesqueleto. Basicamente existem três tipos digamos assim, de filamentos proteicos, né? Os filamentos intermediários, os microtúbulos e os filamentos de actina. Eles também têm disposição diferente na célula. Os filamentos de actina geralmente ficam mais na parte externa da célula, conforme vocês podem observar aqui nessa figura. Os microtúbulos, que são mais espessos, olha só, eles ficam mais no centro da célula. E os microfilamentos, e os filamentos intermediários, que nem são tão finos como os filamentos de actina, nem são tão espessos como microtúbulos, ficam numa região intermediária, uma região que nem é ocupada pelos microtúbulos, nem é ocupada pelos filamentos de actina. Então, quando você quiser imaginar como seria o citoesqueleto, imaginem, portanto, a interseção dessas três figuras. Resumindo, o hialoplasma é a parte líquida da célula, que possui um gradiente de densidade, onde nós vamos ver um líquido mais denso na parte externa, próximo à membrana plasmática, e um líquido menos denso na parte interna. Esse gradiente de densidade ajuda na formação da ciclose. E essa ciclose ajuda na formação dos pseudópodes. Qual é a importância da ciclose? A grande importância da ciclose é permitir que substâncias sejam transportadas no interior da célula e que as organelas também estejam em movimento, dando dinamicidade ao interior do citoplasma. Tá certo? Um outro componente do hialoplasma é o citoesqueleto, que nós acabamos de ver, que é uma espécie de esqueleto da célula formado por filamentos proteicos de espessuras diferentes e de disposição no interior da célula diferente. Tá ok? Aqui são algumas imagens de citoesqueleto, né, que vocês podem ver. Aqui está o citoesqueleto formado por esses feixes luminosos esverdeados. Tá? Aqui dá para a gente perceber bem a rede de microfilamentos formando o citoesqueleto, tá? Nessas figuras. As figuras são reais, que mostram bem isso aí. Uma das funções do citoesqueleto ou do microtúbulo, na realidade, por incrível que pareça, é formar trilho para movimentos, principalmente de proteínas motores. E é interessante, eu aproveito a dica para vocês pesquisarem a respeito dessas proteínas. Uma proteína como essa é a dineína. Então, o que ela utiliza, essa proteína é interessante. Essa parte aqui, ela é jogada para frente, tá? E essa outra parte também é jogada lá para frente, usando o microtúbulo como uma espécie de trilho para que essas proteínas se locomovam através dela. E a partir disso, elas podem arrastar organelas, tá certo? Podem arrastar componentes celulares. Como, por exemplo, essa figura, tá certo? Aqui nós estamos vendo um microtúbulo, aqui nós estamos vendo uma proteína motora e aqui nós estamos vendo uma vesícula. Por incrível que pareça, essas proteínas elas conseguem se locomover
utilizando esses microtúbulos como verdadeiros trilhos. Então vejam como o citoesqueleto, que é um componente do hialoplasma, não serve apenas para dar a forma à célula, tá certo? Ele também ajuda nessa interação, nesse movimento, tá certo? Nesse intercâmbio de substâncias e de organelas no interior do citoplasma. Muito bem. Uma vez visto o que é o hialoplasma, que é o primeiro componente do citoplasma, vamos agora para o segundo componente do citoplasma, que são as organelas. Eu disse anteriormente que as organelas são verdadeiros pequenos órgãos, onde cada organela executa uma função definida. Porém, é importante a gente lembrar que nós podemos dividir as organelas em 3 grandes categorias. A primeira é de organelas não membranosas. Essas organelas não membranosas não formam compartimentos no interior do citoplasma. Os centríolos, por exemplo, são pequenos bastões e os ribossomos são grânulos, então eles não formam compartimentos. Tá? A outra categoria são as organelas membranosas, que formam verdadeiros compartimentos, como o retículo endoplasmático granular, o retículo endoplasmático agranular, o complexo de Golgi ou complexo golgiense, lisossomos, vacúolos e peroxissomos. E por fim, digamos assim, se a gente fosse organizar assim por uma complexidade, nós teríamos a categoria de maior complexidade das organelas, que são as organelas autorreprodutivas, que além de serem membranosas, que além de formarem compartimentos, possuem DNA próprio. E esse DNA próprio permite a ela a duplicação no interior da célula, independente, tá certo, da vontade, digamos assim, da célula. Uma característica interessante é que todas essas organelas elas são vesiculares. Quando nós dizemos que são vesiculares, porque elas têm a aparência de uma esfera, né, de um círculo. Lembrem-se que retículo, a palavra retículo quer dizer pequena rede, endo quer dizer dentro, endoplasmático quer dizer dentro do citoplasma, tá certo? Granular é decorrente da presença do ribossomo e o agranular decorrente da ausência do ribossomo. Tá? Todas essas organelas membranosas têm como origem a membrana plasmática. A membrana plasmática origina essas organelas e principalmente os retículos. O retículo, por exemplo, origina o complexo golgiense origina os lisossomos, tá? E por aí por diante, tá certo? O vacúolo também é originado do retículo endoplasmático granular. Então, todos eles têm como principal origem a membrana plasmática. Diante desse breve, rápido, né, introdução, e aí, se você achou um pouco rápido a explicação, é só voltar um pouquinho e assistir novamente o que eu acabei de falar, tá ok? Aqui nós temos um mapa geral de uma célula, né, contendo basicamente todas as organelas. Uma dica que eu dou é que você pode trabalhar esse conteúdo desenhando, aproveitando para desenhar aí uma cartolina, né, para ajudar a memorizar as formas, tá certo? É importante que esse conteúdo você tenha em mente a estrutura da organela, onde geralmente ela se dispõe na célula e a função que ela executa. E uma das maneiras bem interessantes é vocês fazerem desenhos ou fazerem maquetes, utilizando aí alguns elementos como um isopor circular, gelatina para representar o hialoplasma, enfim, usar da sua criatividade para criar uma maquete. Isso ajuda muito digamos assim, na incorporação desse conteúdo, tá ok? Para que você possa vivenciá-lo melhor, a estrutura e a função. Bom, vamos começar então falando sobre cada um das organelas. O primeiro é o ribossomo. Como eu disse a você, ele é um grânulo e a sua principal função é a síntese proteica. Basicamente, não tem outra forma de se estudar organelas. É tentar entender a estrutura e a função. Estrutura e função. E basicamente aqui nós temos um ribossomo, o desenho do ribossomo. Ele é dividido por 2 unidades, uma subunidade menor e uma subunidade maior.
tá? Aqui nós temos uma, digamos assim, uma imagem em 3D, tá? Existe uma diferença entre ribossomos de células procarióticas e de células eucarióticas, tá certo? Digamos assim, os ribossomos das células procarióticas possuem uma densidade menor, tá ok? E isso é interessante porque os antibióticos agem diretamente nesses ribossomos. É por isso que os antibióticos não têm, digamos assim, efeito sobre os ribossomos de uma célula eucariótica, que seriam as nossas células, exatamente porque a estrutura do ribossomo ele é diferente, tá? Aqui nós vamos ver os centríolos, que são pequenos cilíndricos, né? Cilindros, desculpe. São, na realidade, formados por 9 trincas periféricas, tá? Se vocês forem contar, vocês vão observar essas 9 trincas. E a principal função dele é atuar na divisão celular e na formação dos cílios e flagelos, tá ok? Essa é a principal função. Então, eu acabei de explicar aqui um pouco mais detalhadamente a nível de estrutura de função as duas organelas não membranosas, os ribossomos que são granulares e os centríolos que têm a forma cilíndrica, tá? É importante que vocês tenham em mente, como eu disse, a estrutura e a função de cada organela. Aqui nós temos uma vista, tá certo? Uma animaçãozinha desses centríolos, tá? A primeira organela a primeira organela membranosa que nós vamos ver é o retículo endoplasmático agranular. Como eu disse no início, o retículo quer dizer pequenas redes, endo quer dizer dentro, plasmático do citoplasma, e agranular quer dizer sem ribossomos. Então, a estrutura basicamente são compartimentos membranosos formados por uma rede de tubos, conforme vocês podem ver nessa figura aqui, e ele executa várias e várias atividades, entre elas armazenamento e transporte de substâncias. Basicamente, todo o retículo endoplasmático ele armazena e transporta substância. Ele vai realizar a síntese de lipídio e vai realizar a desintoxicação, tá? Então, essas são as 3 principais atividades do retículo endoplasmático agranular. Para vocês terem a ideia da dimensão, da influência que o retículo endoplasmático agranular realiza numa célula, nós vamos dar como exemplo, por exemplo, a célula hepática. O fígado é o órgão responsável pela desintoxicação do nosso corpo. Então, é comum encontrarmos depoimentos de pessoas que não são acostumadas a beber e quando bebem, digamos assim, ficam alcoolizadas com uma certa rapidez. E pessoas que bebem já costumeiramente e demoram a ficar alcoolizados, né? Então, uma das modificações ocorridas na estrutura do retículo endoplasmático granular, que ele aumenta a quantidade de tubos, que ele aumenta o seu tamanho dentro da célula hepática, aumentando assim a capacidade de desintoxicação, dando a esse indivíduo uma maior tolerância ao álcool, ou seja, fazendo com que ele se alcoolize, digamos assim, mais lentamente. Já a pessoa que tem facilidade de ficar alcoolizada, de ficar embriagada, por exemplo, assim dizer, no interior das suas células, os retículos endoplasmáticos granulares, eles são, digamos assim, são menores, menos frequentes, e aí é por isso que a pessoa fica alcoolizada com maior rapidez. Aqui nós temos o retículo endoplasmático granular, que retículo, refere-se a uma rede pequena, como eu disse, endo, dentro, plasmático do citoplasma, granular, exatamente devido à presença desses ribossomos. Então, a estrutura são compartimentos membranosos formados por uma rede de tubos associados com ribossomos. Como eu disse a vocês, todo retículo ele tem função de armazenar e transportar substâncias, e aqui a característica é a síntese proteica. E agora eu quero dar uma parada para chamar a sua atenção para o seguinte. Observem bem. O primeiro compartimento membranoso tem a especificidade de sintetizar lipídios, conforme nós vimos
que é o retículo endoplasmático granular. O segundo compartimento membranoso que nós estamos vendo, ele tem a especificidade de sintetizar proteína. Então, esses compartimentos membranosos acabam realizando processos metabólicos específicos. E esse isolamento e essa especificidade, ele é importante porque ele aumenta o processo de eficiência dessas reações, tá ok? Aqui nessa figura vocês podem observar bem, aqui estão os ribossomos e aqui está a proteína sendo sintetizada no interior do retículo endoplasmático granular. Após a síntese, essas proteínas são empacotadas em vesículas. Agora, nem tanto, você não precisa saber muito a respeito disso, tá? Mas, como é que se diz? Lá na frente vocês vão precisar dessa informação, que as proteínas são sintetizadas dentro do retículo endoplasmático granular e são empacotadas em interior de vesículas, tá? Aqui tem uma figura mostrando o A granular e aqui o granular. Geralmente eles podem estar próximos um do outro, podem estar conectados e lembrem-se, todos eles se originam, todos dois se originam da membrana plasmática da célula, tá? Aqui tem uma chargezinha em inglês, aproveitem para traduzir, tá certo? Para o vídeo, tente traduzir e veja o que há de engraçado nessa charge, mostrando aí, digamos assim, tá certo? Um certo humor com o conteúdo de biologia. Bom, o próximo conteúdo, tá certo? A próxima organela é o complexo golgiense, né? Ele é oriundo do retículo endoplasmático A granular e são membranas superpostas formadas por sacos membranosos, geralmente com essa disposição e com essa figura. É uma das organelas com a maior diversidade funcional dentro da célula. Como ele se origina do retículo endoplasmático granular, ele herda a característica de armazenar e transportar substâncias. E a outra função é de síntese de glicoproteína. Eu chamo a atenção para os senhores e senhoras que nós estamos vendo a terceira organela membranosa. A primeira, que é o retículo endoplasmático granular, tem a função de síntese de lipídio. A segunda, que é o retículo endoplasmático granular, tem a síntese de proteína como função. E agora o terceiro, que é o complexo golgiense, tem a função de síntese de glicoproteínas. Então, aquilo que eu disse da especificidade, tá certo? E do isolamento de processos metabólicos no interior da célula. Uma outra função do complexo golgiense é a formação de lisossomos, que é uma organela que nós vamos ver daqui a pouco, e do acrossomo, que é uma estrutura presente no espermatozoide, muito importante no processo de fecundação. E por fim, né, uma das principais funções, tá certo, do complexo Golgi, que é a secreção celular, que falaremos em maiores detalhes lá na frente, tá? Aqui nós temos os lisossomos. Lembrem-se, uma organela vesicular, quando eu chamo de organela vesicular, é aquela que tem a aparência de uma esfera, tá? E ele realiza a digestão intracelular. A digestão intracelular pode ser de duas formas, por heterofagia. Nós chamamos de digestão intracelular por heterofagia, quando ocorre a digestão de partículas que foram fagocitadas ou pinocitadas pela célula, ou seja, que tem origem externa à célula. E nós chamamos de autofagia a digestão de partes no interior da célula, como por exemplo essa mitocôndria, que é uma organela, e aqui está bem representada. Então, dentro desse lisossomo está sendo realizada a digestão de mitocôndria. E a pergunta é, ora professor, qual é a importância então de digerir partes da própria célula? A célula geralmente realiza isso para promover um processo de reciclagem no interior da célula, né, retirando excessos de organelas, se alguma organela estiver em excesso, sem necessidade, reaproveitando, tá certo, componentes moleculares de organelas que estejam quebradas, defeituosas, enfim.
A autofagia é uma verdadeira faxina intracelular, uma verdadeira faxina no interior da célula. Ok? Aqui nós estamos vendo o lisossomo, né? Numa imagem não está muito boa, mas enfim. O vacúolo, a nossa penúltima organela membranosa. Então o vacúolo ele é importante, tá certo? Principalmente por armazenar substâncias. Então são verdadeiros estruturas membranosas, ocupam bom espaço da célula, tá certo? Muito presente nas células vegetais, exatamente porque ele atua na regulação hídrica. Lembre-se que o vacúolo ele é oriundo, tá certo, dos retículos endoplasmáticos agranulares. Aqui nós temos vários tipos de vacúolo, tá certo? Vacúolos que são oriundos do processo de digestão, tá? Aqui nós estamos vendo, ó, aqui dá pra gente ver o retículo endoplasmático granular. Aqui dá pra gente ver o complexo golgiense, tá? Aqui seria o lisossomo, tá? Aqui seria o quê? Aqui seria a fagocitose. O que é fagocitose? A fagocitose é o englobamento de partículas sólidas, de partículas grandes. Se uma partícula não tem como atravessar a membrana por difusão simples, por difusão facilitada, então ela será fagocitada ou pinocitada, tá certo? Dá-se o nome de fagocitose ao englobamento de partículas grandes, chamadas sólidas, digamos assim, tá? Então, o citoplasma se projeta e engloba esse material. Esse material, portanto, será digerido. Então, o que acontece? Após o englobamento, esse material se junta com o lisossomo, formando assim o vacúolo heterofágico, que é o vacúolo onde ocorrerá a digestão intracelular. Aquilo que é importante para a célula, portanto, é absorvido. Aquilo que não é importante se transforma em um vacúolo residual. E aquilo que não presta, a célula irá descartar em um processo chamado de excreção celular. Tá certo? Eu peço aos senhores e senhoras que, caso essa aula esteja rápida, porque é muita informação, você dá uma parada, volta um pouquinho o vídeo, tá certo? E assiste novamente a explicação para poder entender e, digamos assim, sedimentar todo esse conteúdo, tá certo? No seu processo de aprendizagem. Aqui são outros vacúolos, os vacúolos contráteis, presentes principalmente em protozoários, que tem a função de controle hídrico, controlar a osmose, tá certo? Por quê? Porque nessas células pode entrar muita água por osmose. Se entrar muita água, ela irá explodir, ela irá se romper, tá? E essa entrada de água, ela é, digamos assim, controlada por esses vacúolos contráteis. Não a entrada, mas o balanço dessa água. Ou seja, através do vacúolo contrátil, se a água entra, esse vacúolo expulsa essa água que está entrando em excesso. A mesma função do vacúolo contrátil são os vacúolos vegetais, que não têm essa função de contração, mas que realiza, tá, esse controle da quantidade de água que entra no interior das células vegetais. Por fim, a última organela, digamos assim, membranosa, os peroxissomos, tá certo? Que são pequenas vesículas membranosas. Então, elas são vesiculares. E aqui nós temos uma grande interrogação, né? De onde é que vem essa organela? Né? Nós sabemos que o retículo endoplasmático granular, o agranular, eles vêm exatamente da membrana plasmática. Sabemos que o complexo golgiense e o vacúolo vem do retículo endoplasmático granular, que o lisossomo vem do complexo golgiense, mas de onde é que vem o peroxissomo? Então não se sabe ainda ao certo, tá certo? De onde é que vem essa organela? Sabe-se que ela é uma organela pequena, vesicular, contendo uma enzima chamada catalase. Uma enzima que é importante no processo de degradação da água oxigenada. Por que água oxigenada?
Porque do metabolismo da célula, no interior do citoplasma, todas as reações metabólicas acontecem lá e algumas vezes acontece exatamente a produção de subprodutos tóxicos, entre elas a água oxigenada, tá? E nesse processo de produção de água oxigenada, essa água oxigenada ela é tóxica e quem vai destruir, digamos assim, quem irá decompor, quem irá degradar essa água oxigenada são os peroxissomos. Agora nós vamos para as duas últimas organelas, organelas mais requintadas, que são membranosas e que possuem DNA próprio. A primeira chama-se cloroplasto e a sua função é a fotossíntese. Novamente, eu chamo a sua atenção para o seguinte: essa aula agora é só para que você entenda a estrutura da organela e sua função. Estrutura e função. Estrutura e função. Tá? Na próxima aula, eu vou explicar como essas organelas trabalham em conjunto. Como elas são interdependentes. Tá? E essa aula nós vamos chamar de fisiologia celular. Tá ok? Já que a aula já está bastante longa, e aí para não se estender muito nessa videoaula, eu vou me resumir em explicar a estrutura e a função de cada organela. Como eu já disse anteriormente, seria interessante vocês fazerem o desenho, tentar fazer uma maquete de uma célula para tentar incorporalizar a estrutura das organelas. E, paralelo a isso, fazer uma tabela também, contendo a organela, a descrição da sua estrutura e as funções. Isso vai ajudar bastante no entendimento do conteúdo, tá ok? Aqui nós temos a visão do cloroplasto interno, então ele é dupla membranoso. Nós iremos em maiores detalhes a estrutura interna do citoplasma quando for na aula de fotossíntese, tá certo? Eu irei detalhar um pouco mais sobre a estrutura interna. Por enquanto, é interessante que você saiba que o cloroplasto, o cloroplasto, ele tem uma estrutura dupla membranosa, tem DNA próprio e a sua função é de fotossíntese. Agora sim, a mitocôndria, tá certo? Também uma organela dupla membranosa, possui DNA próprio e a sua função é a respiração celular, que nada mais é do que, digamos assim, essa mitocôndria funciona como uma verdadeira usina elétrica no interior da célula. Bom, eu falei das origens de onde é que vinha, tá certo? As organelas membranosas. E de onde é que vem o cloroplasto e a mitocôndria? Existe uma teoria chamada teoria endossimbiótica. Essa teoria fala exatamente sobre a origem dessas organelas. Então acredita-se que essas organelas elas surgiram, tá? Através de uma simbiose entre células procarióticas. Ou seja, um dia a mitocôndria foi uma célula procariótica, um dia o cloroplasto foi uma célula procariótica que passou a viver simbioticamente no interior das células eucarióticas. Caso você não lembre, tá certo, o que são células procarióticas e eucarióticas, eu indico você assistir a aula de organização celular, tá certo? Que nela está contido exatamente as principais diferenças entre células eucarióticas e células procarióticas. Aqui nós temos o maior detalhe da mitocôndria. Na aula de respiração celular, eu irei detalhar um pouco mais sobre o interior da mitocôndria e a função dela, que seria o processo de respiração. Então aqui nós temos uma célula, um neurônio. Aqui é exatamente para vocês identificarem. Eu pediria que nesse momento vocês dessem um pause no vídeo e tentassem identificar as diversas organelas que estão presentes nessa figura aí. Nela dá para se identificar o complexo Golgiense, o retículo endoplasmático granular e agranular, dá para identificar os microtúbulos formando uma espécie de citoesqueleto, dá para identificar o núcleo, dá para identificar as vesículas transportadoras, a mitocôndria, enfim, tá certo? Dê uma parada no vídeo agora e dê identifique nessa figura todas as organelas. Bom, eu falei sobre
os componentes do citoplasma, principalmente o hialoplasma e as organelas, e iria falar sobre fisiologia. Mas a videoaula já está ficando bastante extensa, eu vou parar por aqui e na nossa próxima videoaula eu vou falar sobre a fisiologia celular, que é como todas essas organelas se comportam juntas no interior da célula. Um abraço e até a próxima.